dúvida real que eu recebi de uma seguidora sobre famílias silábicas e pré-escola, educação infantil, e que ela estava preocupada que os alunos dela ainda não sabiam a família silábica estando no pré-2. E aí, será que essa também é a sua dúvida? Ou o que você pensa sobre essa questão das famílias silábicas no pré? O que eu penso, o que a ciência cognitiva da leitura nos ensina, o que boas práticas na alfabetização tem nos ensinado? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, porque aqui, vocês sabem, eu não me baseio em achismos, naquilo que eu acho bonito, mas eu me baseio nas evidências científicas na alfabetização. E que bom, né, que a gente tem resposta para as boas práticas educacionais, porque assim você também pode fazer como as minhas milhares de alunas e procurar aplicar essas boas práticas na sua sala de aula para ter bons resultados. Mas vamos ao ponto. Qual foi a dúvida que eu recebi? A seguinte: estou com uma turma do pré-2 e eles não reconhecem as famílias silábicas. Como fazer? A primeira questão é o seguinte: no pré-2 não precisam necessariamente conhecer as famílias silábicas, principalmente se a gente estiver falando daquela memorização mecânica das sílabas, que a criança não entende nada como aquela sílaba se forma. Qual seria essa memorização mecânica? Aquele silabário tradicional, B com A, Ba, B com E, B e assim vai. Ah, mas você pode me dizer, mas Mariane, a alfabetização no Brasil, enquanto era pelas famílias silábicas, funcionava muito bem. Olha, tudo certo. A maioria de nós fomos alfabetizados pelas famílias silábicas, só que o que a ciência da leitura tem trazido há mais de 30 anos sobre as evidências científicas na alfabetização é o seguinte, que aquela memorização leva-se muito mais tempo. Então, por exemplo, se a gente começa no pré, a gente vai levar o pré, a gente vai levar o ensino fundamental, 1, 2, 3 e nem assim a gente tem aquela mesma eficácia que a gente tem quando a gente ensina através, por exemplo, do método fônico. Então, a ciência da leitura já mostrou que mais eficiente do que trabalhar a memorização das sílabas, cópia de sílabas, babebibobu, essa tomada de sílabas, o silabário e tudo mais eficiente do que isso, do ponto de vista de ser mais rápido, ser a forma pela qual o nosso cérebro aprende a ler, é ensinar pelo método fônico. Isso porque no método fônico a gente começa com a base de tudo, que aí nem sequer é ainda o método fônico, mas é a base, é a preparação para que o método de alfabetização possa ser empregado. E é isso que a gente tem que ensinar na pré-escola. Então, na educação infantil, o que a gente tem que se preocupar e ensinar? Essa preparação para que a criança entenda como a sílaba se forma. Porque, de fato, a sílaba ela é uma unidade da nossa língua portuguesa. Só que antes da sílaba, a gente tem o nosso alfabeto, que é fonético. Ou seja, o nosso sistema alfabético ele está todo em uma base fonética, que as letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade dos fonemas. Foi essa grande revelação dos sons vocálicos, dos sons consonânticos, das vogais, das consoantes que a gente tem ali no alfabeto, essa grande revelação que os gregos nos deram, nos trouxeram através do alfabeto grego. Inclusive, eu até brinco com as minhas alunas que é o seguinte: quando a gente não ensina essa realidade que as letras do alfabeto representam os sons, né? Quais são esses sons? A gente tá como se estivesse jogando o alfabeto no lixo. É como se a gente tivesse pegado aquela grande revelação dos gregos, aquela novidade, aquilo que foi crucial para a gente ter o alfabeto como a gente tem hoje, e a gente jogasse no lixo, falasse, isso aqui não importa, sendo que o nosso alfabeto foi criado nessa base. Então, mais importante do que a gente forçar a memorização mecânica, que leva muito tempo, das sílabas, e que as crianças não veem muito sentido naquilo, muitas vezes se veem desengajadas, cansadas, desmotivadas, ainda mais no mundo de hoje.
que a gente está falando de um mundo mais digital, que as crianças estão mais aí desatentas por ter excesso de estímulos e tudo mais. Então a gente tem que colocar tudo isso no contexto da alfabetização, no contexto da educação. Então a gente tem que pensar que na década de 80, alfabetizar era de um modo, a gente conseguia exigir mais tempo de atenção, a gente conseguia que as crianças prestassem mais atenção, repetissem mais, só que hoje a gente tem um outro contexto educacional, não é? E tem outra questão também, na década de 80, de 90, a gente tinha também um ambiente que era mais de trocas entre as pessoas, né? Então tinha mais uma linguagem oral acontecendo mais. Hoje em dia, infelizmente, muitas crianças vêm de um ambiente social, em casa, né? Que a gente chama de baixo capital cultural letrado, que é o quê? Um excesso de telas, um excesso de interação virtual, um excesso de trocas virtuais e de poucas interações humanas, de pouca leitura em voz alta, por exemplo, de pouca linguagem oral e tudo mais, e isso acaba, né, impactando nessa compreensão em geral da linguagem oral, que depois a criança precisa passar isso para a linguagem textual. Então, o contexto de alfabetização de hoje para há 20, 30 anos atrás é diferente. A gente tem que levar isso em consideração. E a gente tem que levar em consideração também os achados na neurociência, através do advento das neuroimagens, dos estudos do cérebro, que isso teve um grande avanço, desde a possibilidade de estudos com ressonância magnética, enfim, né, tudo mais, que foi possível enxergar o cérebro, né, as neuroimagens e verificar como que se comporta um cérebro letrado daquele que não é. E que a leitura, por não ser natural, ela deve ser ensinada. E que tem meios e caminhos da gente ensinar isso para conectar as questões todas aqui no nosso cérebro, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão neste momento, mas só para te dizer que é isso, que hoje em dia a gente tem informações que a gente não tinha quando a gente utilizava aquela prática do Babebibobu, certo? E então, sabendo disso, em posse dessas informações de hoje, em posse do contexto que a gente tem hoje, o que a gente tem que ensinar? Os sons das letras. Então, as crianças na educação infantil, na pré-escola, muito mais importante do que ficarem memorizando silabário, sílabas sem sentido, é entender que as sílabas se formam pela base dos sons das letras. É aquilo que eu falei. Não quer dizer que a gente não vai ensinar as sílabas para a criança, porque a sílaba é uma unidade do nosso português. Só que antes de ensinar as sílabas, e também tem um jeito certo de ensinar a sílaba, que eu vou falar neste vídeo, mas antes disso a gente ensina a base de tudo. A base alfabética, que a gente chama também de princípio alfabético. Então a criança tem que reconhecer que a letra tem um nome, tem formas gráficas diferentes e que tem uma representação, um valor sonoro, né? Então, aquela forma gráfica que tem um nome representa um som da fala na unidade do fonema. Então, a gente vai ensinar os sons vocálicos, os sons consonânticos, todos os sons das letras para crianças da educação infantil. É daí que a gente começa. Inclusive, até crianças mais novas, é só a gente pensar o seguinte: a gente não se assusta em ensinar nome de letra para criança, não é mesmo? A gente não fica lá colocando musiquinha para criança, lá na escola a gente fica falando o nome de letra, mostrando o alfabeto, não é? Então a gente vai ensinar também a parte mais importante da letra, os sons que elas representam. Dito isso, isso é uma habilidade que, antes de pensar em ensinar a sílaba, tem que estar aqui na minha cabeça com clareza que eu preciso ensinar isso. E todas as pesquisas da ciência da leitura são unânimes em afirmar isso. São unânimes em afirmar que esse reconhecimento da relação letra-som é essencial. Esse reconhecimento do princípio alfabético a gente tem que ensinar. Certo? Então, aí um ponto que a ciência cognitiva da leitura corrobora, estudo a estudo. Se você for procurar por artigos, né, como por exemplo
o Science of Reading, né? Se você for nesse termo, se você for procurar sobre alfabetização baseada em evidências, tudo você vai ver que converge para isso. Inclusive, tem currículos internacionais, como o currículo da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, dos países ali do Reino Unido, os países como Canadá, França, Finlândia, Singapura. Esses países que têm a base também alfabética, igual nós temos, que o alfabeto representa os sons da fala na unidade dos fonemas, todos esses países trazem a importância de ensinar a base dos sons das letras desde a educação infantil. É daí que a gente tem que partir. Então, se a gente pegar o currículo lá da Inglaterra, vocês vão ver que lá é um currículo bem conciso que vai dizer logo que tem que ser ensinado nos primeiros anos da educação infantil. Currículo de Singapura, enfim, vários outros currículos internacionais que você pode ter acesso aí na internet facilmente. Combinado? Mas, além disso, tem outra coisa. A gente tem que ensinar, então, a criança a reconhecer esses sons, que eles existem, que se relacionam com as letras e começar a brincar com esses sons nas palavras. Aí a gente começa a desenvolver as habilidades da consciência fonológica. Esta também é uma habilidade preditora que desde a década de 70 teve um primeiro estudo, um estudo conduzido por Saving, colaboradores, onde eles identificaram que maus leitores não conseguiam identificar a diferença entre palavras como gato e pato. Essas palavras, eles não conseguiam identificar que o som inicial do G existia e que o som do P existia. Ou seja, não conseguia discriminar os fonemas. Ou seja, a partir desses estudos, eles começaram a investigar se não era algo que estava ali constante nos maus leitores. E sim, foi isso que investigaram, inclusive tiveram vários estudos publicados numa 4ª conferência da infância, onde identificaram exatamente isso. Então, desde a década de 70, de 80, esta questão da consciência fonológica, principalmente da consciência fonêmica, foi associada com o seguinte: se a criança não tem isso bem desenvolvido, ela vai ter dificuldades na alfabetização. Ou seja, se a gente não quer que a criança tenha dificuldades na alfabetização, a gente tem que ensinar e desenvolver essas habilidades, porque elas não são naturais. Para a criança é muito difícil mesmo entender que bala e mala tem o som ali, que não é o som da sílaba, não é o ba, não é o ma, mas é o som do b e é o som do que estes sons se diferenciam. E como que a criança aprende essa diferenciação fonêmica? Através do ensino da consciência fonológica, que tem um ensino que envolve várias etapas da linguagem oral, né? Que é a capacidade da criança segmentar as unidades sonoras da nossa linguagem oral. E as unidades sonoras são as palavras, né? Antes das palavras, a gente tem as frases, aí as palavras, as sílabas, então a gente vai brincar com as sílabas. Bala, mala, né? Se de mala eu tiro ma e coloco ba, eu formei outra palavra, essa manipulação das sílabas. No campo oral, tá vendo que eu estou falando isso aqui para vocês? Oralmente, não tem nada escrito, não tem sílabas escritas, eu posso explorar oralmente, eu posso explorar com elementos concretos, com massinhas, né, massinha de modelar, com as crianças representando esses sons, com brinquedos representando esses sons, com lápis, com um caderno, seja lá o que for, representando, né, os elementos concretos. Então eu coloco lá, sapato, cada criança representa uma sílaba. Agora eu vou tirar o João aqui, que representa a sílaba do sa. O que sobrou? Sobrou pato. Esta é uma manipulação de sílabas. Então, antes de eu ensinar o silabário, a criança tem que se acostumar a perceber que estas sílabas, elas existem oralmente, que eu falo essas sílabas, certo? Então, eu tenho que brincar com esses sons. Habilidades de consciência fonológica também devem ser ensinadas na educação infantil. Mas mais do que isso, eu tenho que ensinar
aquela habilidade mais difícil, que é a fonêmica, aquela habilidade que eles identificaram lá na década de 70, que é uma habilidade que é enfraquecida, né? Quando é enfraquecida, a criança vai ter dificuldade de leitura. Então, um bom preditor de sucesso em leitura é fortalecer essas habilidades, é preparar a criança para que ela aprenda e adquira a linguagem escrita, aprenda a ler e a escrever com eficácia. Então, eu tenho que ir lá e começar a ensinar isso. Se eu quero que a criança tenha sucesso na alfabetização, eu acho que você quer, então eu tenho que começar com essas habilidades preditoras. Então, antes de silabário, antes de análise de palavras inteiras, antes de cópia de palavras, antes de o que você acha que está escrito aqui, o que eu faço? Eu pego a criança e ensino os sons das letras, a perceber esses sons nas palavras, a brincar com esses sons das letras, a manipular os sons. Porque veja só, quando a criança consegue discriminar que a palavra sapo tem 4 sons, s, a, o, e ela sabe que as letras S, A, P, O representam esses sons, o que ela consegue fazer? Ela consegue escrever. Ela consegue utilizar esse reconhecimento das letras, dos sons das letras que são representados por formas gráficas e consegue usar essa discriminação dos sons, ela consegue pensar nas menores unidades. Então ela consegue ter a clareza de que cada pedaço da palavra importa e que ela precisa usar as letras corretas para representar esses sons ali na palavra. Então, quando ela consegue chegar nesse conhecimento, ela está pronta para avançar para a leitura e para a escrita. Ela está pronta para entender, nossa, é isso que eu preciso para escrever, é isso que eu preciso para ler. Na leitura é ao contrário, ela vai olhar aquelas letras, ela vai relacionar o som que representa aquela letra, unir os sons e decodificar a palavra. Isso é a leitura. Então, a decodificação na leitura, a codificação na escrita, e isso a gente prepara aqui, olha, na pré-alfabetização. Só que é claro que, como eu disse, que a gente desenvolve isso, a gente desenvolve também ali na pré-alfabetização, na educação infantil, a capacidade da criança ouvir esses sons, a capacidade da criança estar atenta a esses sons, a capacidade da criança ouvir histórias e ter um vocabulário rico, uma compreensão oral que vai preparar ela para a compreensão textual. Então, tudo isso eu trabalho na educação infantil, essa é a minha preocupação. E eu posso fazer isso, eu ensino as minhas alunas que a gente faz o desenvolvimento dessas habilidades preditoras através de um bom programa de pré-alfabetização em 60 dias. Então eu não sou contra em ensinar as sílabas na educação infantil, mas eu sou contra ensinar do jeito errado, a ensinar aquela memorização que vai levar anos e que não vai acabar ali na educação infantil, que a criança vai ter que continuar memorizando as sílabas no primeiro ano, no segundo ano, que vai ser muito difícil para ela entender, por exemplo, as sílabas formadas pelos dígrafos, né? O CHA. A gente vai fazer o quê com a criança? Vai dizer para ela, olha, CHA, chá. Não faz sentido. Então, o que eu faço também? Eu ensino os sons dos dígrafos, que quando eu tenho 2 letras, o CH, eu tenho um único som. Eu tenho o som do X, que é igual ao som daquela letra X, certo? Então eu também ensino isso. Eu ensino isso e aí eu vou avançando passo a passo. Daí tem uma forma sistemática. Então, se eu tiver um programa estruturado de pré-alfabetização e também de alfabetização no último ano da educação infantil, eu consigo sim ter crianças que saem sabendo decodificar as sílabas e ler pequenas palavras, ler as suas primeiras palavras ainda da educação infantil. Só que o ponto não é ensinar famílias silábicas, o ponto é ensinar essas bases preditoras de acordo com as evidências científicas. Então eu ensino essas bases dos sons das letras, a base da consciência fonológica, da consciência fonêmica, trabalho compreensão oral, narração de histórias, trabalho tudo isso de uma maneira integrada. Por isso que é bom
a gente ter um bom programa de pré-alfabetização. Eu ensino tudo isso dentro da minha formação de alfabetização. Então, eu estou dando aqui algumas orientações gerais para vocês entenderem que tem aonde a gente se aprofundar. Na minha formação de alfabetização, eu ensino as minhas alunas, já são milhares de alunas que conseguem colocar todos esses conhecimentos da ciência da leitura, da neurociência e tudo mais dentro da sala de aula, em prática, com atividades práticas, tá? Então é isso que a gente tem que sair aqui deste vídeo sabendo que não tem problema ensinar a sílaba na educação infantil, só que eu tenho que ensinar do jeito certo. O problema é eu ensinar aquelas famílias silábicas memorizando, memorização mecânica, porque não vai acabar na educação infantil, não vai ser eficiente. A criança não vai aprender, aquilo vai exigir demais, vai dar uma carga cognitiva. A gente fala até de sobrecarregar a memória visual. E a criança não vai aprender, não vai ser eficaz. O que é eficaz? Ensinar o som da letra, a consciência fonológica, principalmente essa consciência fonêmica. E aí sim, eu vou ensinar a criança a formar as sílabas. Aí ela vai entender que o ba não é B com A, ba, B com E, B e assim vai. Mas é ba. Olha só, b, a. Ba. Quando eu movimento a minha boca e coarticulo e vou unindo os sons, eu tenho a formação do ba. Inclusive, em um bom programa de alfabetização, sabia que a gente nem começa... Primeiro, a gente não começa ensinando o som da letra pela letra B, que é um som que a gente não consegue sustentar, então é mais difícil para a criança perceber esse som na palavra. Então, eu começo ensinando pelo F, V, S, Z... E na hora, detalhe, de ensinar as sílabas, eu também faço essa ordem diferente para ensinar as sílabas. Então eu vou ensinar a sílaba do Fá, que eu consigo sustentar esse som. E eu consigo mostrar mais claramente como dá essa união, ó. Fá, Fá. A criança vai entender o mecanismo da formação da sílaba de uma forma mais fácil. Isso é um ensino sistemático, a gente começar no mais fácil, depois ir para o mais difícil, depois ir para o ba, para o da, para o tá, para esses sons, e inclusive depois ensinando o encontro consonantal, né, que daqui do tá, agora eu tenho tra, eu tenho um R ali no meio entrando, mas veja só, que quando eu ensino pela base dos sons das letras, as sílabas formadas pelos sons das letras, eu aplico o método fônico, fica mais fácil, porque o tra não é T-R-A, tra, é T-R-A, tra. Olha só, quando eu vejo a minha boca, quando a criança faz esse movimento na boca dela, ela tem ali o apoio articulatório para entender que esse tra se forma dessa forma. E aí, quando ela já sabe que existe o Fá, que o Fá se forma porque primeiro eu treinei aquilo, fica facinho ela entender encontros consonantais, por exemplo. Então, veja a importância de um ensino sistemático. E é isso que as evidências científicas também apontam. A ciência cognitiva, ela é clara em dizer que o ensino, ele não basta ser explícito, mas ele tem que seguir uma ordem de progressão. Então, ele tem que começar do mais fácil ao mais difícil. E eu consigo fazer isso na educação infantil. Eu consigo ensinar isso para as crianças no último ano da educação infantil, pré-2, o infantil 2, o infantil 3, não sei a nomenclatura que tem aí nessa região. Eu consigo, mas eu tenho que ensinar as sílabas do jeito certo. Aí sim, eu vou aplicar essas habilidades preditoras, pré-alfabetização e depois método fônico de alfabetização, que as sílabas são formadas pelos sons das letras, começando numa ordem correta e treinando palavras cujas sílabas eu apresentei. Então, eu apresento as sílabas canônicas, né? As mais comuns, consoante e vogal. Então, eu apresento essas sílabas e vou treinar a leitura de palavras formadas por estas sílabas. Aí, eu vou depois avançando passo a passo, certo? Então, um resumo deste vídeo. Família silábica no pré-2? Pode? Pode, mas do jeito certo. E o jeito certo é ensinando a base dos sons das letras, desenvolvendo as habilidades preditoras e depois ensinando que as sílabas
são formadas através dos sons das letras, treinando a automaticidade dessas sílabas, inclusive a fluência começa aqui, começa na leitura rápida das sílabas, depois que a criança entendeu que ela se forma pelos sons das letras. E aí a gente vai avançando passo a passo, sistematicamente. Então, nada de silabário sem sentido, nomeando B com A, ba. Mas a gente vai ensinar o ba formado por b, a, ba. Isso sim. Aí vai ser eficiente, vai ser sucesso, estará alinhado com as evidências científicas da alfabetização, que é o que países que estão no topo dos exames de proficiência de leitura, como o PIRS, por exemplo, Singapura é o país lá top no PIRS. Singapura, Finlândia, Irlanda, Inglaterra, todos esses países têm feito isso que eu falei aqui para vocês, ensinado na base, muito bem desenvolvida essas habilidades preditoras e depois ensinado a ler pelo método fônico. É simples e é eficiente. E aí, o que você achou deste conteúdo? Escreve aqui para mim através dos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre educação infantil, o que ensinar na educação infantil, como ensinar cada etapa, enfim, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários.